Todos nós herdamos o pecado de Adão. Olá, hoje nós estamos com essa pergunta: todos nós herdamos o pecado de Adão? Sim, todos nós. A Bíblia é muito clara em dizer que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ora, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Se todos morrem, e como diz o texto aqui, o pecado, ele gerou a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, todos nós herdamos o pecado de Adão. Esse pecado original, que é uma das questões, ninguém nasce neste mundo sem pecado, a não ser Jesus Cristo, que não foi gerado do esperma de Adão, somente do óvulo de Eva, o óvulo de Maria. Então, o pecado que está em nós todos, que gera a morte, é exatamente este da incredulidade. Todos nós nascemos neste mundo portadores de ateísmo inato, porque pela Bíblia a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Nós nascemos incrédulos, separados de Deus, e nascemos todos, sem distinção, num estado que precisa do ouvir da palavra para que tenhamos fé. O apóstolo ainda vai dizer aqui em Romanos capítulo 5, o verso 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo a todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, e ele está falando agora de Cristo. Em Adão, por um só ato, uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, e esse ato de justiça é por meio de Jesus Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Quando nós, pela graça do Senhor, cremos que Jesus Cristo, que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, nesse ponto nós somos libertados desta herança do pecado adâmico. Foi por meio da cruz de Cristo que ele tratou com o velho homem, o servo do pecado. É muito claro quando Paulo nos diz em Romanos capítulo 6, versículo 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado, esta máquina do pecado, seja desfeita e não sirvamos o pecado como escravos. Porque quem morreu, diz o apóstolo, e eu creio assim, justificado está do pecado. Todos nós herdamos o pecado de Adão, mas por meio de Cristo, Deus providenciou uma libertação para que nós fôssemos desarraigados destas correntes do pecado, deste poder do pecado nas nossas vidas.
herdamos de Adão o pecado e recebemos de Cristo uma salvação eterna. Todo aquele que nele crê não precisa mais viver sob o domínio do pecado. Esta é a mensagem do Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diz o apóstolo, primeiro dos judeus e depois dos gentios ou dos gregos ou nosso. Nós temos uma salvação que nos liberta desta prisão do pecado. Você já foi liberto desta herança de Adão e agora você está em Cristo? Porque nós ou estamos em Adão ou estamos em Cristo. Nascemos neste mundo em Adão. Nascemos de novo em Cristo. E o que fez essa mudança foi a cruz. Porque na cruz, Deus nos incluiu em Cristo para que morrêssemos. E na ressurreição, Ele nos deu a vida de Cristo em nosso novo modo de viver. A minha expectativa é que você, que ainda não recebeu esta verdade da palavra de Deus, creia que Jesus Cristo já providenciou anular a herança de Adão e lhe dar a bênção da salvação. Deus abençoe muito a sua vida. Até a próxima, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço de coração para coração.